Olha, Natal, terá ou não um parque na Avenida Roberto Freire, na área da reserva do Parque das Dunas? E como será esse parque? Linear ou circular? Para responder essas questões polêmicas e outras mais, já está aqui conosco, no estúdio da 96 FM, Meire Sorage. Ela é gestora técnica do IDEMA e responsável por coordenar as atividades do Parque Estadual Dunas de Natal. Parque das Dunas. Parque das Dunas, é isso aí. Afinal, seja muito bem-vinda, Meire. Obrigada, Enio. Boa noite a vocês todos. Muito feliz de estar aqui, muito honrado. Prazer, um prazer. Boa noite. É possível, Meire, ter um parque naquela área do Parque das Dunas, ali na lateral da Roberto Freire? É possível? Bom, eu acho que antes de dizer se é possível ou não, é importante a gente falar um pouquinho antes, né? Tá. Desse processo todo. Primeiro, assim, o Parque das Dunas, ele é uma unidade de conservação de proteção integral. E por que eu estou dizendo isso? No debate do nosso dia a dia, quando a gente fala parque, a gente se refere a qualquer área verde, não é verdade? Um parque tal, parque tal. Quando a gente fala do Parque das Dunas, como unidade de conservação, você tem um regramento diferente. Então, ele foi criado para preservar o que existe ali. O que é que significa? O mínimo de descaracterização. Então, existe um plano de manejo, que é um documento técnico, científico, que norteia, que diz como é. Você vai fazer a gestão, não é como Gustavo quer, não é como a Eliana quer, nem como o Enio quer. Mas o documento é esse aqui. E aí, esse documento, ele estabelece um zoneamento da unidade. Por exemplo, aqui, 96, tem um zoneamento. Aqui é o estúdio, a gente está aqui reunido, tem todas as características de um estúdio, né? E assim sucessivamente. No caso do parque, o zoneamento é definido em cima dos estudos técnicos que são realizados. De vegetação, de fauna, de flora, de recursos físicos e etc. Então, especificamente, Enio, na sua pergunta, o plano de manejo e o zoneamento daquela área da Roberto Freire, ele foi feito e ele diz o quê? Que aquela área ali, que antes, no plano de manejo de 89, aí eu acho que depois a gente podia resgatar um pouquinho isso, né, para a gente entender direitinho, aquela área todinha era de recuperação. O que significa isso, área de recuperação? A área de recuperação foi uma área, por exemplo, que quando houve a intervenção urbanística de construir aquela rodovia, foi retirada de material, ou o uso daquela área que teve aquele aeromodelismo. Tem asfalto lá? Tem uma parte que tem. Nessa que eu estou dizendo especificamente, que vai mais ou menos ali da metade da Roberto Freire até o final, não tem asfalto. Exatamente onde tem essa parte que você diz aí, Gustavo, é que ela foi incorporada nessa nova área que a gente está chamando Bosque dos Namorados 2. Sim. Então, essa área que era a zona de recuperação, ao longo de 30 anos, ela se regenerou. É uma floresta. Então, o zoneamento atualizado disse o quê? Essa área sai do status de recuperação e é uma zona primitiva, porque ela está num nível de regeneração muito profundo. Deixa eu só fazer uma pergunta assim. Sim. A senhora quer dizer que nós temos uma floresta ali? Sim, temos. Seria no caso, então, que a gente está falando, que assim, uma floresta dentro de Natal, naquela parte, porque assim, já foi ocupada, foi colocado asfalto lá nessa parte, e num dado momento, na fala da senhora ontem, a senhora fala assim, que para o parque linear não se deve de jeito nenhum se tocar, mas pode ser um outro boss, porque para algumas coisas pode e para outras coisas não. Então, aí era pode. o que eu estava explicando, né, do zoneamento. Então, uma parte dessa área que tem floresta, e tem mesmo, né, nós temos vídeos feitos com visão aérea, e essa parte foi para um status diferente de recuperação. E a parte onde você está se referindo, que tem asfalto, onde tem aeromodelismo, automodelismo, o que foi estudado para ser uma área de uso público 2. Por quê? Porque ela já tem uma alteração importante e pode receber. Né? Então, quando você fala do parque linear, ele é uma linha reta ao longo da Roberto Freire, tá?
Então, uma parte da área pode, porque seria essa área de uso público 2, e a metade da área não pode, porque o zoneamento diz que é uma área primitiva. O que é que pode nessa área? Pode uma trilha por baixo das árvores, uma trilha de baixo impacto, entende? Então, por isso que na fala da Câmara, e é importante que eu agradeço muito, viu, Enio, a oportunidade de estar aqui e de estar nessa bancada, né, que eu assisto e acompanho o trabalho, de poder trazer as informações, né? Porque eu acho que a gente está nesse momento de conversar, de dialogar. E debater. Né? Porque assim, ninguém é contra o Parque Linear. Eu sou uma moradora de Natal, tenho filhos, daqui a pouco eu vou ter netos, amo passear. Então assim, vamos fazer parques lineares, vamos, mas onde pode ser feito? O que é que pode ser feito naquela área? Mas se não há um projeto, como a senhora já sabe quem vai bater lá? Porque a área que a prefeitura mandou para o conselho gestor, ela mandou um anteprojeto, um pré-projeto, tá? A gente sobrepôs na área do parque, no zoneamento que eu estou falando aqui, e a gente vê as zonas que ela abrange. Você está dizendo assim que não a tem... área cedida do Exército à prefeitura, não é isso? A prefeitura. E já existe, Enio, um pré-projeto. Sim. Não existe um projeto finalizado, mas, por exemplo, nesse pré-projeto então, o que a vereadora Samanda Alves falou, que não existe nenhum projeto da prefeitura para que seja analisado pelo IDEMA, quer dizer, então ela errou. Existe um pré-projeto que está sendo analisado no IDEMA. Não está sendo analisado no IDEMA. Não existe nada formalizado. E quem é que está vendo esse projeto? O que eu estou dizendo... É um pré-projeto que ela está falando. Eu estou falando do pré-projeto. O que é que aconteceu? A CEMURB encaminhou para o Conselho Gestor. O Conselho Gestor, Eliana, ele é um colegiado que é uma instância de participação da sociedade. E, por exemplo, quando eu falo em nome do Conselho Gestor, não é MEIRE, é a decisão do colegiado, né? Sim. A foto que eu pedi para colocar aí, já está aí? A gente, na realidade, tem duas fotos. Tem duas fotos. E eu queria até tratar dessas duas fotos. Pronto. Essa é uma foto que eu recebi de hoje. Tá entendendo? Onde a gente não vê uma floresta, a gente vê uma área devastada. Bota outra foto, por favor, Cato. E essa é outra foto que a senhora mandou aqui pra gente, certo? Hoje. Quem foi que mandou essa foto aí? Essa outra? Assessoria. Assessoria de quem? Do IDEMA? Do IDEMA mandou pra gente. Do IDEMA, tá. Certo? E assim... A senhora conhece essa foto? Conheço, isso aí foi um sobrevoo recente que foi feito. E esse também foi hoje. Mas aquela outra que você apresentou, não foi de outro ângulo, não? Mas olha aí, volta a foto. Porque assim... Quem vê aí, eu vejo aí uma floresta densa. Pronto, tá ótimo aí, as duas. Aí você veja o grau de... Não, mas, Gustavo, essa do lado esquerdo é outro ponto. É outra área. Você vê uma parte de duna ali. Essa é outra área. Eu acho que essa daí é mais próximo do centro de convenções. Exatamente, Helena. Essa área que está do lado direito, sabe essa duna que está aqui para baixo, na foto esquerda? Então ela vem mais para cá, entendeu? Exatamente. Então, essa área que você está dizendo, Gustavo, que está mais descaracterizada, é exatamente a área prevista para a implantação do Bosque dos Namorados 2. Porque em tese é uma área mais degradada. Mais degradada, porque ela não se regenerou como essa outra ali, Enio. Se você viu uma foto da década de 70, que a gente tem lá, essa área aqui, que está do lado direito, era totalmente Eu tenho uma outra foto, se Cato puder colocar, que é interessante a gente ver, porque assim, eu acho que nós estamos falando... Essas fotos, Gustavo, que você está colocando aí, essas são fotos do Google, é isso? Essas são fotos do Google de agora, tá entendendo? Você poderia pegar esse outro ângulo, porque é um ângulo mais aberto ainda. Porque assim, o que é que a gente fala muito aqui ali em Natal? A pista de aeromodelismo, Gustavo, ali, aquela de barro, aeromodelismo, essa outra área que é uma área também descaracterizada, esse quadradinho que tem aí, todas essas áreas que você está colocando aí, no âmbito do Bosque dos Namorados 2, estou dizendo esse nome porque a gente não arranjou o nome ainda. Elas, pronto, tá aí, tá vendo? Essa parte mais de cima da imagem, Enio,
É exatamente aí onde está prevista a área de uso público 2. Entendi. Quando você vai mais para lá, não sei se tem como... Fecha falta um pouquinho. Que dá para... É a área da mata, que era outra fotografia que Gustavo estava mostrando, entendeu? Então, realmente é uma floresta. E é muito fácil da gente comprovar, é só a gente ir lá, né, no local. E assim, o que é que eu vejo nesse momento? Gente, todos nós queremos uma área verde, queremos um parque para Natal. Nós temos a área, Gustavo, estudada e aprovada. É só uma questão de formato. Por que o município... Mas por que se esperou essa cessão do Exército para a Prefeitura para que isso viesse à tona novamente? Porque ninguém sabia, Eliana, que isso estava sendo tratado. Em nenhum momento isso foi trazido para o Conselho Gestor. E assim, o que nos causa surpresa... Porque a Prefeitura e o Exército Brasileiro, eles são membros do Conselho Gestor. E eles sabiam da existência, da proposta do Bosque dos Namorados 2? Sabia, eles participaram de todo o processo de revisão do plano de manejo, que começou em 2017, a gente diz assim, tanto tempo... Mas assim, é um estudo muito complexo. Mas só foi publicado depois que o prefeito anunciou. Não, Gustavo, foi uma coincidência, porque ninguém nem sabia que a prefeitura estava em tratativa com o Exército. Mas assim, porque é muito incrível. Mas, Meire, deixa eu fazer uma pergunta a você, porque o nosso tempo já está esgotando, a gente precisa... mas o assunto é muito interessante. Eu queria saber só o seguinte... Você, como gestora e como especialista, tem várias pessoas aqui elogiando a sua capacidade técnica, inclusive algumas pessoas aqui no chat da rádio. Eu queria saber o seguinte, existe, me permita, quando você falou naquela audiência pública que você sugeriu que a prefeitura se abstivesse, né, de enviar todo e qualquer tipo de projeto que não seria acatado pelo IDEMA, e isso sugere que nenhum projeto da prefeitura feita para aquela região ali, aí na região degradada ou não degradada, vai ser avaliada pelo IDEMA. Quando você se expressou assim, a prefeitura se abstenha de enviar todo e qualquer projeto, me perdoe se eu vou, tipo assim, sugerindo que nem seria avaliado e não seria aprovado. Isso significa que não adianta a prefeitura fazer nenhum tipo de projeto e encaminhar para o IDEMA, porque esse projeto já está previamente reprovado, ou existe alguma área ali, como você falou, que tem uma área que é uma floresta e tem uma área que já está mais degradada, pode ser utilizada como parque linear, só para o nosso ouvinte entender. Tá. Então, primeiro, eu não disse que o IDEMA não iria licenciar. Sim. Né? Então, assim, às vezes a gente faz algum recorte, né, e tem uma interpretação que não foi bem aquilo. O que eu coloquei, que a prefeitura se abstivesse de fazer qualquer intervenção na área do Parque das Dunas, até que fosse tido um diálogo para a gente saber realmente como se faz as coisas. Certo. Né? O formato de parque linear não pode em parte da área. Tá? Em parte daquela área. Em parte daquela área. Aquela que eu disse que agora é zona primitiva. Zona primitiva. Existe. E seria tipo uma zona de preservação. Isso. Tá. Que exatamente tem como objetivo você fazer trilhas por baixo das árvores, sem muitas intervenções. Ali, a Solon Galvão e quase a metade da Roberto Freire seria essa área do Bosque dos Namorados 2. Tá. Que ela não é linear. Ela é circular. Então, qual é o encaminhamento ou a saída? Eu acho que a gente não tem tempo para embate, sabe, Enio? Qual seria a opção, você como técnica experiente, qual seria a opção de um projeto da Prefeitura de Natal? Ao invés de um linear, seria um outro tipo de parque? Eu vejo que a Prefeitura de Natal, né, com o compromisso que a Prefeitura tem, pensando no interesse público, poderia se unir com o governo do Estado e implantar essa área de uso público 2, respeitando a legislação, a questão ambiental, e aí sim você ter uma área totalmente
aprovada por estudos ambientais que embasam isso, entendeu? Eu tenho aqui uma pergunta do governo do estado e o da prefeitura. Cadê o estudo? Qual foi o estudo técnico, científico que mostra que aquela área da prefeitura ela não é viável e aquela área do estado ela é viável? Esse estudo, quem fez? Onde está? Essa é a minha dúvida. Por que o da prefeitura não é viável, daquela parte do governo do estado é? Pronto, o estudo que disse qual é a área viável foi o plano de manejo. O plano de manejo, ele tem várias etapas. A primeira etapa é um diagnóstico ambiental, que é um documento extremamente técnico, científico e robusto. Vai dizer assim, Eliana, essa xícara aqui, ela é importante por isso e por isso. Nessa área aqui tem essas espécies, nessa área não pode mexer. Então, com base nesses estudos, e assim, ninguém analisou parque do estado e parque da prefeitura. Eu acho que isso é uma fala que a gente nem deve alimentar. Né? Eu acho que a gente deve buscar exatamente uma fala de que não existe nenhum lado, que se existir lados, todos nós deveríamos estar do lado do meio ambiente. Né? Então, o estudo é o plano de manejo, que disse... E a prefeitura sabia que essa parte aí, ela não poderia ter construção, por exemplo? Deveria saber, porque ela participou da revisão do plano de manejo. A prefeitura sabia e aprovou a área de uso público 2 com cerca de 16 hectares. Na verdade, ela tem 15,79. Até Gustavo falou ontem, né? Gustavo não. Dinarte. Falou ontem da questão de coordenadas geodésicas. O que é que significa isso? São coordenadas, Gustavo, que em 89, quando o primeiro plano foi feito, você não tinha essas ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje. Então, com essas coordenadas, você tem precisão quanto à área e quanto à definição desse contorno, entende? Bom, o que eu torço é que a população ganhe com isso, porque a população precisa de um espaço, e a cidade precisa de um espaço como aquela coisa também para o turismo. Agora, só que para saber, quem foi que elaborou o plano de manejo? O plano de manejo começou em 2017, como eu falei, a revisão. Foram contratados, eu não me lembro o número exato, mas cerca de 30 técnicos, né? Técnicos contratados pelo IDEMA. Pela fundação, era através de uma fundação de pesquisa. E aí esses técnicos, tinha técnicos da UFRN, das universidades privadas também, né? E aí eram 3 equipes de campo. Meire, a gente está com o recorte da sua fala daquela audiência pública. Sim. Você disse que talvez o recorte ou aquela sua fala tenha sido descontextualizada. A gente vai tomar a liberdade de colocar a sua fala e aí você tem o direito de falar sobre sua fala, que foi exatamente que gerou toda essa polêmica e que você obviamente veio aqui dar a sua versão, né? A gente tá com o vídeo pronto? Ele tá pronto, tá? 1 minutinho. 1, 2, 3. De construir naquela área e o Exército deveria devolver o terreno para o governo do RN. Afinal, o governo tem um plano para construir naquela área um parque tipo Bosque dos Namorados. Isso mesmo. Coisa que acredito que conhecemos. Ela vem para fortalecer a unidade. E aí, a proposta do Parque Linear é compatível com o Parque das Dunas? O que é que a gente observa? Uma incompatibilidade total com o zoneamento. O modelo de Parque Linear, ele não se enquadra nos parâmetros. Então, a gente tem umas recomendações aqui. Que o município de Natal se abstenha de realizar qualquer intervenção, qualquer implantação, qualquer obra no interior do Parque das Dunas. Lembrando que, conforme a 90... A senhora falou aqui que parte poderia fazer há poucos instantes, diferente da sua fala de ontem. Porque a senhora disse que tem uma área já degradada, né? Que tem ali, e tem outra área que está em floresta já feita. O que mudou de uma fala para outra? Não mudou. É porque exatamente é um recorte muito pequeno da minha fala toda na Câmara. Eu falei mais de 15 minutos na Câmara e aí tem um recorte de segundos. Então, tudo que eu apresentei aqui e que falei em termos de zoneamento, de plano de manejo, do que é que pode,
do que é que não pode, por que o parque linear é incompatível, eu falei aqui novamente. Falou. E reitero quantas vezes eu tiver que repetir. Eu faço as mesmas palavras que eu disse na Câmara. O que eu falei, que a Prefeitura se abstenha de fazer qualquer intervenção na área, porque nesse momento não pode fazer. E que Mas a senhora disse aqui que parte poderia. Sim, Gustavo, mas eu estou falando de um empreendimento como um todo. Eu não estou falando de um pedaço, Enio. A gente está falando de um pré-projeto que foi apresentado assim. Então, nos moldes, e a gente até coloca isso, gente, com muita clareza. Nos moldes em que o Parque Linear foi apresentado, ele é incompatível com o zoneamento do Parque das Dunas. É possível um outro arranjo? Sim, a gente tem uma área que pode ocupar. Vamos sentar. Será que a gente não pode rever esse formato? Seria excelente aí os dois juntos. Inclusive, Enio, se me permite, na última reunião do Conselho Gestor, o próprio Exército, que estava lá, o coronel, esqueci agora o nome dele, ele até disse assim, poxa, então é uma coisa da gente adequar. O Exército já cedeu 10 hectares, a gente precisaria de mais 6, né? E nesse formato que foi estudado e aprovado. Então, por que a gente não caminha nessa linha, nessa proposta? O problema é a política, né? Adversária. Meire, eu queria aqui agradecer a sua presença.